Meus amigos, que final de semana difícil, hein? O Brasil se despediu de uma lenda, o homem que, com seu carisma, talento e determinação, conquistou o coração de milhões de brasileiros ao longo de décadas. Silvio Santos, o homem do baú, nos deixou, mas seu legado será eterno. E neste vídeo vamos relembrar os momentos mais marcantes de sua vida, desde o início humilde como camelô até a construção de um império que mudou para sempre a televisão brasileira. Então eu peço que você me acompanhe nessa pequena homenagem ao maior comunicador que o Brasil já conheceu, um ícone que transformou o entretenimento e se tornou parte da história de todos nós. E apesar de você, querido Silvio Santos, ter partido, sua voz, suas risadas, a sua alegria continuam ressoando em nossos corações. E nós desejamos que o seu descanso seja tão grandioso quanto a sua trajetória. Vamos falar disso e muito mais aqui no canal do Grifo. Voando para o vídeo. Chifre! Já sei! Seu marido! Olá, meus queridos grifonautas, apesar dessa terrível perda, sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Meus amigos, o empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos nesse último sábado, dia 17, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza H1N1. E para diminuir um pouco a dor deste momento tão difícil para nós brasileiros, foi uma grande satisfação ter participado do vídeo em homenagem ao Silvio Santos, feito pelo meu querido amigo Mário Robert do canal Geração Raiz. E foi realmente muito gratificante poder compartilhar nossas emoções e memórias do cara que, entre tantas qualidades, sabia rir de si mesmo. Silvio Santos era isso, né, Grifo? Silvio Santos era alegria, era irreverência, né? Um cara que é exemplo para todos nós. E fala um pouco aí da sua infância diante das telas do SBT. Hoje é um fato que a TV morreu também, né? Com o Silvio Santos partindo dessa para melhor. Silvio Santos fez a nossa infância realmente mais feliz. Inclusive, ó, tá vendo lá? Kiko, Seu Madruga, a turma do Chaves, foi o que fez aí a nossa vida realmente mais feliz. A gente sempre saía aí dos problemas da vida quando entrava essa turminha na tela, né, Grifo? Isso. Pois é, cara, e vou te falar uma coisa, o Silvio Santos, ele teve uma sagacidade muito grande, porque ele conseguiu inúmeras vezes bater com a Globo, cara, de igual para igual. Então ele conseguia, às vezes, atrasar a programação dele do final da noite ali, né, no horário nobre, pra falar a verdade. E aí, o que ele fazia? Para preencher aquele espacinho enquanto a Globo tava ali prolongando a novela, né? O que ele fazia? Ele colocava, cara, olha só a doideira, desenho da Pantera cor-de-rosa, cara. E ganhava muitas das vezes, malandro, né? Velho. Ganhava muitas das vezes. E quando você terminar de assistir esse vídeo aqui, corre lá no canal Geração Raiz, se inscreva e assista ao vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima para facilitar, beleza, galera? Tá bom. Bem, não teria como a gente começar esse vídeo sem falar do próprio nome do Silvio Santos. Aliás, do Cenoura Abravanel. Então vamos deixar que ele mesmo explique. Eu não entendi bem. Meu nome completo é Cenoura Abravanel. E é Cenoura porque eu sou o Dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. De lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Tá, mas então o porquê da mudança? Tudo aconteceu durante um concurso de locutores e o senhor César de Alencar, um conhecido radialista na época, sugeriu o nome Silvio Santos porque tinha uma sonoridade agradável e era muito mais simples do que o seu nome verdadeiro. Era preciso que o nome artístico fosse mais fácil de pronunciar e de lembrar. E essa foi uma das decisões que mudou a sua carreira para sempre. Entra e sai, quero ver se essa sabe.
Só para de comer quando vomitar, vai. Pinto. Mentira! Não é isso, né, Silvio? Não é possível que é isso, Silvio. Ganhou! Mentira que é escrito... Pois bem, meus amigos, filhos de pai grego e de mãe turca, o jovem Silvio Santos não tinha uma vida nada fácil. Quando seus pais chegaram aqui no Brasil, o seu pai, viciado em jogo, perdeu a loja que com muito custo conseguiu montar aqui no Brasil, e foi nessa situação que o pequeno Cenoura Bravanel, natural da Lapa, no Rio de Janeiro, vivia nas ruas do bairro. E dá para acreditar que o jovenzinho assistia aos filmes no cinema de graça, porque ele entrava na contramão da saída. Não há universidade em Paraguai? Sí, hay muchas. Você já fumou maconha? No, por supuesto que no. Mas me deixe perguntar uma coisa para você, meu querido amigo que está visitando o canal do Grifo. Você também se sente na contramão do sistema? É claro. Cara, se você disse sim, confirme isso com a sua inscrição. Ajude esse pequeno canal nerd conservador a ter mais relevância e ter mais espaço nessa plataforma canhoteira. E nesta guerra cultural, a sua presença e participação são muito importantes pra gente. E se você já se inscreveu ou está se inscrevendo, muito obrigado e valeu pela força, hein? Dá pra esconder? Se chegar alguém, esconde aqui. E saquem só, meus amigos, lá em meados dos anos 40, estava o jovem Cenoura andando pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, quando percebeu que tinha um cara vendendo capas para títulos de eleitor. Depois de um período conturbado com Getúlio Vargas, os brasileiros estavam voltando a tirar seus títulos de eleitores. Por isso, a tal capa de proteção para o título de eleitor era um item que saía com bastante facilidade. E o que o jovem Cenoura fez? Observou o cara, depois que o cara vendeu tudo, seguiu o cara até o fornecedor e lá comprou uma única capinha com o dinheiro que ele tinha e saiu vendendo a capa pelas ruas dizendo que era a última. Ele vendeu o produto por um valor que era mais do que o dobro que ele tinha pago, e aí o restante da história vocês já podem imaginar, né? Foi e voltou o fornecedor comprando quantidades cada vez maiores. Caiu a calça. Caiu, tem que apertar mais o cinto, eu tô emagrecendo. Aí, legal, pronto. Pronto, acabou. Sendo assim, não é muito difícil imaginar o jovem Silvio Santos aprendendo mágicas para vender canetas. Pois é, galera. Primeiramente, ele passou observando um cara que era o verdadeiro rei dos camelôs, que vendia canetas, e para trazer um diferencial, aprendeu uns truques para atrair a atenção das crianças e dos pais, que consequentemente compravam as canetas. E tudo isso ia bem nesse poderoso império de vendedor de canetas, quando um belo dia, a fiscalização da prefeitura, também conhecida como Rapa, apreendeu as mercadorias e pegou o próprio Silvio Santos, que nessa época já era conhecido, e ao invés de levar para o juizado de menores, o tal fiscal pegou espertinho e o levou para uma rádio porque sabia que era um excelente comunicador. E assim começou a carreira de Silvio Santos trabalhando na Rádio Guanabara. E por causa do salário baixo, mesmo assim ele continuava sendo camelô. Pois bem, a vida foi passando, Silvio Santos fez 18 anos e acreditem, serviu o quartel e foi paraquedista. Caramba! Já depois disso, trabalhando em uma rádio em Niterói, o inquieto Silvio Santos, que pegava a última barca para o Rio todos os dias, percebeu uma nova oportunidade de ganhar dinheiro. Então ele teve a brilhante ideia: vou transformar essa viagem chata e sonolenta em algo que seja animado e um verdadeiro evento. E ele começou a gerenciar o som ambiente da barca, misturando músicas e anúncios. Mas ele tinha caixa de som para isso? Microfone? Claro que não. E sem zoação, galera, por isso ele foi a uma loja e fez uma permuta com o dono da loja. O cara passava a caixa e o microfone e ele fazia propaganda da loja na barca. Olhem, o cara era muito safo, viu? Roberto Gil, um selinho. E entre anúncios, músicas e o povo dançando, o cara percebeu que a galera ficava cansada e começou a vender refrigerante nas barcas, caras. Realmente, viu? O cara era imparável. Ah, eu tava quase me esquecendo, não acabou não, tinha bingo também. Que legal! E foi justamente por causa desse esquema do refrigerante que acabou surgindo a oportunidade de ir a São Paulo e aproveitou para participar de concursos de locução, claro, vencendo todos, né? E começou a trabalhar na Rádio Nacional. E lá nessa rádio ele conheceu Manuel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, o cara da Praça é Nossa. E meus amigos, vejam só se a vida não é uma caixinha de surpresas. Porque o Manuel de Nóbrega estava enrolado, sabe com o quê? Com o baú da felicidade. Ele havia feito uma parceria com o alemão que deixou ele na mão. O que foi que aconteceu? O Manuel de Nóbrega, nessa parceria do Carne do Baú, era a cara e a voz da propaganda, enquanto o alemão supostamente entrava com a parte operacional e administrativa. Bem, eu disse supostamente.
porque o alemão sumiu com a grana e o Manuel ficou com medo de perder a sua boa reputação. Complicou. E aí, na base do desespero, o Manel ligou para o Silvio Santos e falou: cara, resolve essa bagaça por mim, cara. Vai lá no lugar, avisa todo mundo que eu vou pagar aos pouquinhos, ninguém vai sair prejudicado, não precisa chamar nem a polícia e nem advogado. É claro que Silvio Santos não queria nem pensar em se envolver com essa parada toda. E depois de tanta insistência do pai de Carlos Alberto de Nóbrega, o Silvio Santos foi lá para resolver essa parada. Agora, meus amigos, imaginem o espanto do Silvio Santos ao se deparar com o fato de que Manuel de Nóbrega injetou uma grana em um empreendimento que se localizava em uma sala subterrânea e se resumia a uma mesa e várias caixas espalhadas. Oi! Oi! Pode deixar. Agora, o espanto foi maior ainda depois que o Silvio Santos percebeu que realmente o negócio poderia dar certo. Bem, o carnê foi dando certo, mas tão certo que chegou ao ponto do Silvio Santos pedir uma encomenda de 40 mil bonecas e também não sei mais quantos mil jogos de jantar. E detalhe, as tais bonecas eram desenhadas pelo próprio Silvio Santos. Eu só acredito. Pô, e quando chegou nesse ponto, quem amarelou foi o Manel. Falou: cara, eu não consigo encarar um investimento tão grande assim. E outra, eu nunca fui lá no tal do baú da felicidade. Pode ficar com essa bagaça toda pra você. Sendo assim, o Silvio pagou a parte do Manel e ficou com o baú todo pra ele. Se tornou uma das amizades mais lindas da TV brasileira. Inclusive, até hoje, o Carlos Alberto de Nóbrega diz em todos os podcasts e programas que ele faz, que ele fala assim: eu só saio do SBT quando o Silvio Santos me mandar embora. Porque ele tem um acordo com meu pai até hoje, de enquanto eu viver, enquanto ele viver, enquanto ele for dono do SBT, eu não fico desempregado. Então, tinha essa amizade, tinha essa cumplicidade entre os dois, e realmente acho que agora o Carlos Alberto de Nóbrega, que também fez a nossa infância e faz até hoje, né, o nosso dia mais alegre com A Praça é Nossa, ele deve estar sentindo nesse momento a dor de perder um amigo como Silvio Santos. Bem, pouco tempo depois, Silvio Santos foi contratado pela Globo, chegando a ter um programa de 8 horas de duração. Tudo isso? E isso aconteceu porque, em 1966, a Globo comprou a TV Paulista e, nessa época, Silvio Santos trabalhava para ela. E voltando ao vídeo que eu fiz com o Mário Robert, nós falamos um pouco sobre esse assunto. É verdade, para nós, né, que ali no começo dos anos 80 a gente não tinha muita opção de diversão, de entretenimento. E quando surgiu, e na verdade não era SBT, era TVS, mais conhecida como a TV do Silvio Santos, a gente ficava ali ansioso para dar a hora de começar o canal, porque ainda tinha essa questão também do canal ainda ter um momento de manutenção. Então às vezes começava, sei lá, acho que era 6, 7 horas da manhã, e aí dava toda a grade, né, do dia. E a gente ficava ali ansioso para começar ali, assistir os desenhos, né? O programa do Bozo, cara. Aí você faz assim, ó. Tem pozinho aqui. Agora, meus amigos, qual foi o diferencial de negócios do SBT? Aliás, como eu falei, não é SBT, mas na época era TVS. A jogada era que as empresas do Silvio Santos dariam sustentação ao canal de televisão. Por isso, os seus horários de propaganda eram massivamente preenchidos com Carnê do Baú, Telecena, Jequiti. E isso foi feito de uma maneira tão incrível que até as combis para transportarem as equipes de venda de Telecena e os carros que eram dados nos seus programas de palco saíam da sua concessionária, que obviamente ele comprava com enorme desconto. A verdade, meus amigos, é que esse modelo horizontal de negócio é tido como muito arriscado por muitas pessoas, porque se uma peça desse castelo de cartas cai, provavelmente o restante vai cair também. Algo muito parecido com o que aconteceu com as indústrias reunidas de Francesco Matarazzo, antepassado sabe de quem? Do Supla, caras. Que merda, hein? O velho Matarazzo teve mais de 200 empresas e todas elas interligadas, mas a coisa foi se definhando com o tempo devido à má gestão, e hoje uma das empresas remanescentes desse grande império é o Sabonete Francis. Cadê o Francis? O que nos leva à grande pergunta: o que será do SBT sem a direção de Silvio Santos? Chega! Por favor! Meus amigos, eu sei que é muita coisa interessante e curiosa para se falar de Silvio Santos em tão pouco tempo, e muita coisa acabou ficando de fora. De repente, quem sabe a gente faz até uma parte 2. Já entendi agora. Não entendi. Já entendi agora. E o
Mas eu quero saber de vocês, meus queridos grifonautas. Qual programa do Silvio Santos foi mais divertido para você? Qual foi o mais marcante? Namoro na TV? Cidade contra cidade? Topa tudo por dinheiro? Escreva aqui seus comentários, meus queridos, por gentileza, porque eu quero muito saber. E por gentileza, confirme sua inscrição e também dê aquela força com seu like, comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado a vocês que ajudam financeiramente através do LivePix, Superchat, valeu e fazendo parte do clube de membros. E obrigado também meu querido amigo Jorgeta do canal Hora Play por ilustrar os nossos vídeos com tantas imagens, memes e nostálgicos vídeos. E para vocês conhecerem o seu conteúdo no canal Hora Play, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se vocês gostaram, parabéns pelo ótimo gosto, mas se vocês não gostaram do vídeo e mesmo assim assistiram ele todo e nunca viu um programa do Silvio Santos, cara, que triste. E querido Silvio, muito obrigado e um forte abraço.